Olá, meu nome é Amanda Domingues Cubos, sou graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que fica localizada em São Paulo. Junto ao professor doutor, arquiteto e urbanista Carlos Hernandes Arriagada, elaboramos este trabalho intitulado Estratégias para a implementação da legislação costeira como instrumento de fomento para novas territorialidades, o caso da Orla de Fortaleza. Para a bibliografia, o trabalho foi pautado em livros e pesquisas principalmente sobre mudanças climáticas e as intempéries que assolam o território brasileiro, juntamente à legislação brasileira sobre gerenciamento costeiro que fundamenta essa pesquisa. A pesquisa se trata da legislação costeira no Brasil, com enfoque em sua aplicação no território de Fortaleza. Busca-se entender a relação de tal legislação frente às intempéries climáticas que assolam o território e comprometem a fauna, a flora e a geografia da costa do Ceará. A meta dessa pesquisa é a compatibilização das estratégias com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU, que são para atender 193 cidades do planeta até 2030. A análise dessas informações permitiu compreender uma busca maior pela preservação dos sistemas ambientais existentes e uma preocupação com o impacto das intempéries, permitindo a proposição, assim, de macroestratégias que surgiram como resultado de desenvolvimento. Para iniciar, atualmente, mais de 26% da população reside em municípios da zona costeira do Brasil. Como pode ser identificado nesta foto abaixo, a expansão da mancha urbana na região de Fortaleza teve um crescimento exponencial nas últimas 3 décadas. Devido a tal expansão e à proximidade dessas cidades com os oceanos, as ações urbanas em ocupação e a criação de zonas siderúrgicas impactaram diretamente em uma modificação dos ecossistemas e paisagens existentes. Juntamente a essa degradação territorial, a emissão de poluentes, a deteriorização da camada de ozônio e o efeito estufa surgem como consequências do processo. Tais fatores agravam cada vez mais essas intempéries climáticas e se tornam uma ameaça preocupante para a fauna e flora marinha e terrestre. Frente a esses fatores, a ONU desenvolveu um plano que é composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, intitulados ODS. Dentre elas se destacam 2 ODS relevantes para o trabalho. A primeira, a ODS 13, que se trata da ação contra a mudança global do clima e possui um planejamento para o aumento da conscientização, redução de impacto e criação de uma gestão eficaz frente a essas mudanças climáticas. A ODS 14, Vida na Água, que tem um enfoque na conservação e uso sustentável dos oceanos e recursos marítimos em busca de uma diminuição da poluição. Com isso, a gente pode pontuar aqui o objetivo e a metodologia da pesquisa. O objetivo é a análise da legislação vigente e dos planos de sustentabilidade para a região de Fortaleza, com enfoque na sua costa, buscando uma correspondência com as tais preocupações atuais e esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis citados. Para isso, foi analisado os seguintes documentos: o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, de 1997, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Ceará, de 2006, o Projeto Orla de Fortaleza, de 2006 também, o Plano Diretor de Fortaleza, de 2009, e esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a ODS 13 e a ODS 14, de 2015. Em se tratando da metodologia, esta se constitui na revisão bibliográfica da legislação e zoneamento de Fortaleza e foi dividida em 2 etapas. A primeira sendo a análise de mapas geográficos e propostas governamentais para a solução dos problemas, e a segunda, a normativa internacional estabelecida pela ONU. A finalidade do trabalho foi mapear se essas proposições são condizentes e, se em caso negativo, a proposição de macroestratégias de melhoria para a região. Por isso, foram geradas questões norteadoras, sendo elas: a primeira, quais os atuais instrumentos da legislação de proteção costeira que permitam dar origens a novas ocupações geográficas, considerando as atuais intempéries climáticas que estão assolando o território brasileiro? E a segunda, quais estratégias são necessárias para implementar a atual legislação costeira para servir de instrumento para protocolos que fomentem a melhoria da flora e fauna marítima? Com isso, o início do trabalho se deu a partir do entendimento da delimitação geográfica da zona costeira. Determinada pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, são estabelecidas 2 medidas, entre elas a faixa marítima, que é definida como o espaço que se estende por 12 milhas náuticas a partir da linha de base da costa, e a faixa terrestre, que é o enfoque principal desse trabalho e é
compreendida pelos limites dos municípios que sofrem com fenômenos advindos da zona costeira. A primeira legislação analisada foi o Plano de Gerenciamento Costeiro de 1988, que foi instituído através de uma lei federal presente na Constituição, onde a zona costeira é definida como um patrimônio nacional. Tal fato visa garantir um desenvolvimento sustentável por meio de medidas de controle e preservação. Contudo, enfatiza somente a ação nos âmbitos estaduais e municipais, sendo a atuação limitada por cada município e suas próprias características. Os objetivos centrais dos planos são, primeiramente, a não fragmentação da unidade natural dos ecossistemas costeiros, a consideração dos limites políticos, operacionalidade das articulações, preservação, conservação e controle dos ecossistemas e a recuperação de áreas degradadas. Em se tratando das intempéries, no plano essas não são consideradas pontualmente. Contudo, no Comitê de 25 anos do Plano de Gerenciamento Costeiro, em 2015, foram apontadas essas mudanças climáticas como um desafio para a gestão costeira, destacando-se a elevação do nível do mar, a alteração da circulação oceânica e a erosão da costa. Frente a isso, pode-se notar uma necessidade, então, de revisão da legislação vigente para uma adequação nessas preocupações. A segunda legislação analisada neste trabalho foi o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Ceará, onde pôde-se notar uma sobreposição de informações comparado ao Plano Nacional no âmbito de objetivos, princípios e instrumentos, sendo no Estado o zoneamento econômico e ecológico o principal instrumento da região. Desta forma, os Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, os PDDUs, se sobressaem como responsáveis pelo direcionamento e atribuição de uso do solo, juntamente com diretrizes dos instrumentos propostos nesses planos, como, por exemplo, o projeto Orla de Fortaleza. Nessas imagens aqui, a gente pode notar uma deficiência na aplicação desses objetivos dos planos, uma vez que as ocupações frente ao mar e uso estão irregulares. Para entender melhor, então, como isso atua no território, foi feito um estudo aproximado. O primeiro aspecto relevante para o entendimento das aplicações da legislação foi o mapeamento das ocupações irregulares em áreas ambientalmente frágeis. Neste mapa, que foi adaptado de Freitas, desenvolvido em 2014, podemos notar que dos 704 assentamentos irregulares existentes em Fortaleza, 234 estão situados em áreas de vulnerabilidade. Tal processo resultou em desmatamento das áreas verdes, impermeabilização do solo, que são causados pela mancha urbana, e o que afeta diretamente os microclimas da região. Adentrando essa análise dos microclimas e das intempéries do território, a gente pôde notar que se destacam dois fenômenos. O primeiro deles é a existência de um alto número de ressacas, que teve um crescimento exponencial desde a década de 50, onde 95% dos fenômenos se concentrou após 1980. Isso pode ser um indicativo de que, coincidentemente, ao processo de urbanização anteriormente apresentado, que teve também o seu início na mesma época, os fatores estão relacionados. O segundo fenômeno notável é o aumento da temperatura do ar, hoje concentrado em 26 graus Celsius de média, mas que tem uma previsão para se elevar, gerando assim um aumento de chuva nos períodos úmidos do verão e, consequentemente, um aumento do nível do mar, ocasionando alagamentos, agravando a seca e afetando cada vez mais a vida marinha e vida terrestre. Frente a esses problemas identificados, a gente optou por analisar, conforme pontuado anteriormente, dois projetos existentes no território. O primeiro projeto é o Projeto Orla de Fortaleza, que foi criado em 2006, que se baseia em diretrizes, tendo algumas destaques nessa questão que a gente tem trabalhado, que são apontadas nessa tabela que foi desenvolvida por nós. A primeira delas é a problemática das ocupações irregulares, e seus efeitos e impactos são identificados como a dificuldade de acesso à praia, a impermeabilização do solo e o tráfego inadequado. Com isso, o plano surge com propostas em estabelecer parâmetros de ocupação, normatização do uso público da praia e desenvolver características urbanas ambientais. O segundo problema identificado foi a degradação ambiental e poluição hídrica, que gera uma contaminação marinha, a depreciação da água e do ar e a contaminação dos recursos hídricos. Para este fato, as propostas são estabelecer novamente parâmetros de ocupação, formação de grupos técnicos para estudos das dinâmicas costeiras e organização de campanhas ambientais. Por fim, o último problema identificado foi a erosão costeira, que acarreta em déficit de areia na praia, antropização da orla com implantação de muros de contenção de erosão e danos estruturais a equipamentos públicos e equipamentos privados.
Para isso, são propostas implantações de projetos executivos para a recuperação do litoral, monitoramento integrado das zonas costeiras e estudos evolutivos desses processos erosivos. Analisando esse relatório, nota-se que há uma pontuação dessas ações a curto, médio e longo prazo, mas não se definem momentos e prazos de implementação e execução dos mesmos, o que torna muitas vezes ineficiente e não se encontram aplicados na região que atualmente se encontra degradada. Por último, foi analisado o Plano Diretor Urbano de Fortaleza, criado em 2009, em que nota-se um destaque na criação de macrozonas de proteção ambiental que se constituem de ZPA, Zonas de Proteção Ambiental, ZRA, Zona de Recuperação Ambiental e ZIA, Zona de Interesse Ambiental. A costa é identificada majoritariamente como ZPA e são áreas que não são passíveis de regularização fundiária e urbanística, buscando manter assim a preservação dos ecossistemas costeiros. Na questão de ocupação, a zona costeira é definida como uma macrozona de ocupação, zona da orla. É uma área caracterizada com a faixa da praia, aspectos paisagísticos e potencialidades turísticas que exigem cuidados urbanos específicos. Então, frente a esses fatos e análise da legislação e dos mapas apresentados, pudemos concluir que, apesar das propostas existirem em sua grande maioria, não ocorre uma aplicação e não ocorre uma fiscalização na área e acabam por ser estratégias genéricas que não se preocupam com as mudanças climáticas futuras e as intempéries que assolam o território da região. Com isso, foram propostas macroestratégias projetuais para a complementação legislativa que se compõe de 5 partes. A primeira são estratégias de contenção de desastres que visam estruturas e preparar o território para impactos decorrentes do meio ambiente e se dividem em estrutura de proteção na geografia local, zonas emergenciais de proteção para a população em ocupação informal, módulo avançado de apoio médico em rede ao longo da costa, sistema de monitoramento da rede da costa e sistema de aviso alarme emergencial, além de mapeamentos pós-desastres. A segunda proposta é a proposta para enchentes, que são fenômenos causados pela abundância no volume de água devido à subida das marés que são decorrentes do aumento da temperatura. E essa se divide em reservatórios de contenção de água, zonas estratégicas de wetlands nos setores alagados, planejamento de bacias hidrográficas, políticas de gestão de águas, mapeamento de sistemas hidrológicos e retirada de moradores nas zonas de risco. A terceira estratégia é sobre a contenção de endemias para a promoção de resiliência pós-desastres. Ela se constitui de habitações emergenciais e realocação para desabrigados, sistemas de logísticas para o pós-desastre, apoio psicológico para a população, projetos de recuperação urbana, sistema de monitoramento territorial, apoio médico emergencial e fontes alternativas de recurso. A quarta estratégia é uma estratégia complementar à terceira, que são estratégias de resiliência, que consideram políticas de gestão de água, suporte médico emergencial e zonas de recuperação ambiental, que são estratégias mais territoriais. Por fim, a última proposta que fizemos foi a redução de impactos e revitalização costeira, que é composto por um planejamento de desenvolvimento de pequenos ecossistemas, melhoria na drenagem urbana, comprometimento do transporte marítimo com a qualidade do ar, melhoria no meio ambiente, interface à cidade e à costa, a reconvenção ambiental de espaços subutilizados, a aplicação de engenharia ecológica, planificação verde e recuperação da fauna local costeira e terrestre. As estratégias puderam ser observadas aqui neste mapa, que foi proposto por nós autores. Pode-se concluir, então, essa pesquisa respondendo os questionamentos que foram apontados anteriormente. Frente à primeira pergunta, que se trata de quais instrumentos de legislação de proteção costeira permitem dar origens a essas novas ocupações geográficas, nós tivemos majoritariamente proteção geográfica do território para se permitir a recuperação ambiental, a fauna e flora como mitigadora para um novo pacto social e o desenvolvimento das áreas propícias de ocupação que não venham a ocasionar fragilidades ao local devido à ocupação humana indevida. Em face à segunda pergunta, que são estratégias necessárias para implementar a atual legislação costeira, surgem a necessidade de estratégias focadas na recuperação ambiental, engenharia ecológica e 8 estratégias que atuam como fomentadoras para o território e que possibilitam novas reflexões quanto à política pública local, além de novas normativas nacionais de proteção ao meio ambiente e à consciência da população local.
Por fim, se comparada à preocupação das ODSs, nota-se que a legislação vigente não possui uma correspondência frente a elas, onde surgem então as macroestratégias apontadas no trabalho, que são resultados obtidos norteadores que visam uma maior aproximação da legislação vigente e da população com as problemáticas globais. Aqui estão algumas referências bibliográficas usadas na realização do trabalho. E muito obrigada a todo mundo que assistiu e acompanhou nosso trabalho até aqui.